Oi, turminha, bom dia. Bom, hoje é a nossa avaliação de língua portuguesa. Prestem atenção, eu vou explicar as questões, tá bom? Primeira, leia com atenção o poema abaixo para responder as questões posteriores. Meiguice. Deram a linda Clarice uma gatinha mimosa, tão branca, tão carinhosa, tão engraçada, tão mansa, que a encantadora criança por nome lhe pôs Meiguice. Tinha bom leite ao almoço e biscoitos e bolinhos. Dormia em sedas e armarinhos e ronronava fagueira quando sentia a coleira de fita azul no pescoço. Clarice amava deveras a bichinha cor de neve e a gatinha, nervosa e leve, adorava a pequenita. E tinha graça infinita essas duas amigas sinceras. Veio Raul, o mais louro e traquinas dos rapazes, forte e audaz entre os audazes, fanfarrão e desordeiro. Correu à casa ligeiro, indo encontrar o tesouro. A doce e branca meiguice, deitada comodamente na cama fofinha e quente da prima, e gritou: que vejo um bicho tão malfazejo sobre o leito de Clarice. E zás! Suspendeu a gata pela coleira de fita, atirou a pobrezita ao jardim, e satisfeito, a priminha, o heróico feito, foi contar como bravata. Debatia-se meiguice no lago, fria, trânsida, a morrer. O gaticida sentiu remorso pungente ao ver o pranto tremente no olhar de Clarice e, correndo denodado, deitou-se ao lago profundo, 2 palmos d'água. Do fundo tirou meiguice e, ofegante, disse em tom dilacerante: salvei-a, estou perdoado. Autora Adelina Lopes Vieira. Bom, vamos interpretar esse poema. Primeiro, qual é o gênero desse texto? É uma receita, uma carta, um poema ou um convite? Assinale o correto. 2. Qual o tema principal desse texto? Então, qual é o principal assunto tratado nesse texto? 3. Quem são os personagens que aparecem no texto? 4. Com o que o pelo da gata é comparado? 5. Qual o parentesco entre Raul e Clarice? Então, o que eles eram? 6. Quais os adjetivos atribuídos à meiguice? Então, aparece alguns adjetivos lá que correspondem à gatinha. Quais são esses adjetivos? Escrevam aqui. 7. Como era o Raul? Tá aparecendo lá também. Vocês vão ver como ele era e vão escrever aqui. 8. Raul arremessou a meiguice no jardim, porque a gatinha era branca e doce, era um bicho que podia fazer mal, estava deitada comodamente, estava sobre a cama da prima. Então, qual foi o motivo? 9. Raul sentiu remorso por quê? Porque a ação que teve não foi heróica? Ou porque a gatinha estava ofegante? Ou porque a gatinha caiu na água? Ou porque a prima começou a chorar? 10. Um lago de 2 palmos foi considerado profundo por quê? Porque a gatinha não conseguia sair dele? 2 palmos indicam que há muita água? Ou gatos não gostam de água? Ou num lago, isso corresponde a muitos metros. 11. No trecho, e a gata nervosa e leve, as palavrinhas grifadas, elas são o quê? Elas são pronomes, substantivos, adjetivos ou advérbios. 12. No trecho do poema, atirou a pobrezinha ao jardim e satisfeito. Qual é o verbo? O verbo é pobrezinha?
É satisfeita? É jardim ou é atirou? 13. No trecho, deram a linda Clarice uma gatinha mimosa. Os termos grifados, eles são substantivo comum e um substantivo próprio, substantivo comum e um verbo, substantivo próprio e substantivo comum, ou adjetivo e substantivo próprio. Gramática. Passe as frases para o masculino. Então, vocês vão escrever a frase novamente, passando para o masculino. Então, na letra A, a madrinha de Alice é uma ótima enfermeira. B, minha irmã e minha sobrinha levaram a gatinha à veterinária. C, a empregada de minha avó saiu com minha mãe e foi à cabeleireira. Número 2. Vocês vão escrever as frases novamente, passando a frase toda para o plural. A linda menina ganhou uma gatinha branca como a neve. B. O doce de mamão está cheio de formiga. C. Marcelo gosta de comer pão com manteiga. Na número 3, vocês vão escrever os substantivos nos quadros correspondentes. Tem uma tirinha com vários substantivos, vocês vão encaixá-los na fileirinha do concreto ou abstrato. Então, eu tenho agradecimento, peão, pobreza, caderno, folha, navio, bondade, tênis, telefone, coragem, lápis, alegria, tristeza, bolsa, bolacha, amor, cabide, amizade e carro. Vocês vão colocá-los uma fileira de concreto, uma fileira de abstrato. Para quem vai fazer no Classroom, vocês vão escrever, então, uma linha com os concretos, depois terminando na outra linha ou na próxima linha ou algumas linhas após, uma fileira só de abstratos. Complete as palavrinhas com L ou com U. Então, eu tenho jornal, degrau, varal, azul, funil, louro, couve, palma, alface, palmito. Na 5, passe as palavras para o plural. Canil, barril, jornal, pastel, carretel, anel, lençol, avental, curral e caracol. A 6, leia a anedota e, em seguida, reescreva utilizando a pontuação adequada. Então, tem que copiar todinha da maneira correta, colocando pontuação nos locais corretos. A patroa se vira para a empregada 9 e pergunta: por que você não trocou a água do aquário? Uai, madame, os peixinhos ainda nem acabaram de beber a que tá lá. Então, pessoal, a prova tá super fácil, é só prestar atenção, ler tudo com calma, fazer com tranquilidade. Terminando de fazer, quem está fazendo ela impressa, fotografe e já manda para mim. Quem está fazendo pelo Classroom, não esquece de clicar no enviar, tá bom? Porque senão acontece que nem o bimestre passado, eu não recebo algumas provas. Outro recado, a prova de português eu só recebo na segunda. Na terça eu não recebo mais. Quem não entregou vai ficar sem essa nota, tá bom? Um beijo para vocês, até mais!